Chegamos por aqui no Cast Arretado, sou eu, Edgley Lopes, personal, e aqui pelo YouTube, sempre trocando ideia com pessoas arretadas e trazendo histórias arretadíssimas. Hoje não é diferente, é um Cast Arretado Pro Business. Pois é, porque é um dos grandes nomes, olha, grandes nomes que nós temos aqui em João Pessoa, empresária, com empresas consolidadas, mas com história muito arretada. E assim como eu, Kaique, quando surgimos aqui no Cast Arretado, dos interiorzão da Paraíba também. Nesse mês que é dedicado aos nordestinos, de contar histórias verdadeiramente arretadas, a gente não podia começar essa série de episódios de conversas com uma pessoa melhor do que com ela, com Sandra Medeiros. E quando eu conheci a história dela, algumas histórias, pequenas histórias, eu disse, não, ela tem que estar no Cast Arretado de alguma forma. Enfim, conseguimos essa ponte, mexeu na agenda para lá, para cá, trouxemos ela aqui. Mas antes da gente começar esse papo arretado, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal. Faltam apenas 300 inscrições para chegar aos 50 mil inscritos no YouTube. Batemos 100 mil lá no Spotify, 50 mil no Instagram, 50 mil no TikTok. Agradecido demais a vocês, mas a gente tem que chegar aos 50 no YouTube ligeiro, porque a meta são 100 até o final do ano. Então se inscreva no canal, é só clicar aí embaixo, inscrever-se e aperta nesse joinha aí, no like, porque o YouTube vai entender que é legal esse conteúdo e vai espalhar para muito mais pessoas. E se você quiser se tornar um arretado de verdade, é só clicar no botão Seja Membro. Nós temos planos a partir de R$2 até 20, com direito a ganhar livros, sandália de couro, camisa, enfim, tem várias coisas por aqui. Só clicar no Seja Membro. Ou se você quiser também contribuir com o canal, tem aí o Pix do Cast Arretado na descrição do vídeo. Enfim, seja um arretado com a gente, mas apesar de tudo e além de qualquer coisa, assista esse episódio aqui, porque eu tenho certeza que vai engrandecer para você também. Minha querida, obrigado por ter vindo aqui conversar comigo, viu, aqui no Cast Arretado. Eu quero agradecer a vocês, né, pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui. Estou, assim, desde que cheguei, né, impactada, curtindo tudo isso aqui. Como sertaneja que sou, estou curtindo demais. Eu quero agradecer, um abraço especial e agradecer ao seu genro, Israel, que fez essa ponte aqui. Eu quando conversando com ele lá na academia, eu dando aula lá no Bosque, ele estava treinando, ele é meu atleta, né? De vez em quando ele está lá pegando os pesos lá. Nesse dia eu estava brincando com as crianças e nós conversávamos e eu disse, não, quando eu conheci suas histórias, eu disse, ela tem aqui no Cast Arretado. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, eu vou conseguir uma agenda com ela. E agradecer também, mandar um abraço para ele. Obrigado, meu amigo, que está por aqui trabalhando, né, ali, né? Tá produzindo. Uma das minhas histórias, principalmente com o Israel, já que foi ele, né, o responsável por estar aqui, é que eu sempre digo que a moral toda dele comigo é que ele me deu 4 netos, né? Então, isso muito já bem, muito deixa bem. ele com uma moral diferenciada comigo, tanto como sócio, como na empresa também, né? Exatamente. Eu corri por esse lado também, dei 5 já, por enquanto, aos meus sogros, já tem 5. Eu disse, para ganhar uma moralzinha também, eu fui na mesma linha que ele, né? Vamos dando neto para os sogros, porque aí a gente vai ganhando essa moral. Você que tem empresas aqui em João Pessoa, mas que não é de João Pessoa. Praticamente é, porque veio para cá criança, mas é de onde e onde é que Sandra começou esse caminho e por que foi para esse lado empresarial, mexer com o escritório, enfim, com várias coisas. Quero conhecer esse início de sua vida sem ser a empresária. Como é que foi? Eu sou sertaneja de Itaporanga, né? E hoje eu sou sertaneja, mas também sou pessoense, que eu recebi um título de cidadã pessoense outro dia, né? Então, hoje eu já estou me dividindo, né? Mas eu nasci em Itaporanga, cidade do sertão da Paraíba, quase que 500 quilômetros daqui, né? Quente que só a gota. Né? Quente virado num teté. E para complementar como sertaneja, gota serena de quente, né? E viemos morar aqui em João Pessoa, meu pai, com 10 filhos, 7 mulheres e 3 homens. Engraçado que na minha casa as 7 mulheres são Maria e os 3 homens são José. É mesmo? Acho que minha mãe, quando foi criar o nome para esses meninos, cada um ela teve o cuidado de botar Maria, né? Então, e também é um nome bem engraçado, bem sertanejo, porque na verdade eu não sou Sandra, tá? Eu sou Sanderli, eu sou Maria Sanderli. Sanderli? Isso, e meu pai criou um apelido de me chamar de Xanda. E esse Xanda foi se tornando Sandra. Então, acabou que hoje as pessoas me conhecem como Sandra, mas o meu nome mesmo é Sanderli. As pessoas em torno de trabalhos lhe conhecem só como Sandra. As da faculdade, por exemplo, é Sanderli por conta da chamada, sim, né? Sim. Mas aí, e até as coitadas se confundem às vezes, porque começa com Sanderli, daqui a pouco é Sandra. Mas, enfim, eu atendo de qualquer forma. E principalmente hoje, né? Se for um pedido que o cliente queira tirar comigo, é que eu atendo rápido. Ou Sandra, Sanderli ou Maria. Do jeito que chamar, eu tô indo. Eu posso perder, como diz, mudar o nome, só não posso perder o pedido, né? Exato. Então, e aí, enfim, lá por Itaporanga, seus pais faziam o quê? Meu pai, em Itaporanga, ele tinha uma que a gente chama lá de um hotel, mas não é hotel. É um restaurante onde serve comida, né? Sim. E aí, em 1978, uma grande seca, e foi tomada, né? O sertão da Paraíba, ele decidiu vir morar na capital.
E aí a gente veio para aqui. Quando a gente chega assim, com os 3 meses que a gente estava aqui, ele veio para trabalhar na construção da Universidade Federal. Tá? A universidade estava em fase expandindo e ele veio para essa expansão. E quando ele chega aqui, ele sofre um acidente de moto. Ele cruzando ali a beira-rio, uma moto atropela ele. E aí começa toda a nossa saga agora, né? Sim. Porque nessa fase era meu pai quem trabalhava para sustentar a casa. O restante estudava, né? Minhas irmãs mais velhas vieram para estudar. Uma já estava entrando em fase de faculdade e as demais ainda estavam fazendo, acho que na época de 1º e 2º grau, né? Ele sofre esse acidente. E aí, quando ele sofreu o acidente, todo mundo agora teve que ajudar, do menor ao maior, né? Meus irmãos foram trabalhar, os mais velhos, e a maioria só tinha um irmão de maior, 18 anos, o restante era tudo de menor, mas todos tiveram que ajudar a trabalhar, e foi quando eu comecei também a ajudar em casa. Eu estudava numa escola no horário da tarde, e de manhã meus avós começaram a mandar para a gente aqui queijo de coalho do interior, né? E eu saía de manhã, né? Uma bacia de queijo na cabeça para vender aqui naquela região ali da Torre. Aqui na Torre, né? Eu vim morar aqui na Torre, ali naquela rua ali onde tem a Vila Vicentina. Sim. Então, eu morei ali e próximo tinha uma escola que eu estudava, então à tarde eu estudava, levava tapioca e cocada para vender no horário do intervalo. Isso e de manhã, como aluna. estudando. Minha mãe e meu pai nunca abriu mão da gente deixar de estudar, tá? Então, a gente ajudava dessa forma. Ajudava de manhã, vendendo os queijos, e durante a semana, quando não chegava o queijo, eu vendia fruta e verdura, tá? Então, eu costumo dizer que foi minha primeira escola para me tornar a vendedora que sou hoje. Desde criança e desenrolada, né? Isso. Eu tinha, acho que 10 anos de idade, quando eu comecei. E tem uma história bem engraçada de meu primeiro cliente, que eu comecei a vender fiado, né? Porque também não podia vender fiado, porque não tinha como reabastecer. Mas esse cliente foi uma exceção. E ele tinha passado no vestibular. Então, eu tinha uma cadernetinha, eu não decorei o nome dele, e eu colocava assim, né? O nome desse meu cliente era o Homem Pelado. Na verdade, eu queria dizer... Como ele era careca por conta do vestibular, né? Então, eu batizei ele de Homem Pelado. Foi meu primeiro cliente que eu vendi fiado. Rapaz, tá vendo aí já, mas sempre nesse espírito empreendedor e desenrolada. Sim. E daí, enfim, vai construindo a vida aqui em João Pessoa, estuda e quando começa a despertar para, enfim, entrar nesse mundo mais comercial? Então, na minha juventude, né, eu fui até, acho que uns 16 anos de idade, 15 anos mais ou menos, eu acho, de ser essa ambulante, né? E inventei muita coisa nesse intervalo da ambulante. Por exemplo, eu botei barraca na Festa das Neves, tá? Me lembro que consegui uma barraca, um local para botar uma barraca, e a prefeitura me alocou na calçada do Rei dos Esportes. Só que aquela calçada é inclinada, né? Então, eu comecei minha barraca no primeiro dia na esquina, e já no último dia, eu já estava quase que perto do sinal, porque a barca todo dia, ela cedia um pouco, né? Afastava um pouco. E meu pai me emprestou uma frise, que ele tinha uma mercearia. Durante o período em que ele foi se recuperando, ele botou uma mercearia. Nós fomos morar em Mangabeira, quando Mangabeira foi entregue, né? E lá em Mangabeira eu me tornei professora, tá? Nessa época eu necessitava de pessoas para ajudar adultos a aprender a ler, se alfabetizar, né? Aí o governo federal tem um projeto chamado Mobral. E eu entrei, a princípio, ensinando adulto a se alfabetizar. Você recebia uma bolsa, né, do governo federal, a cada 3 meses a bolsa saía, então eu já não precisava mais estar ali vendendo a fruta e verdura, né? E agora eu já entrei numa sala de aula para ensinar adultos, através desse projeto Mobral. Depois disso, eu me tornei funcionária da prefeitura, porque esses alunos, eles, depois de alfabetizados, eles quiseram agora frequentar a escola. E aí eles começaram a insistir que a escola me contratasse. E naquela época, não tinha concurso ainda, né? O prefeito que estava saindo era Oswaldo Trigueiro, e aí meus alunos se juntaram, né? Se juntaram comigo e a gente foi para frente da casa do prefeito, já no último dia que ele podia contratar, e levamos panela, fizemos lá um panelaço, e eu saí de lá contratada. Foi mesmo, eu saí como professora. Como professora, né? Esse foi meu primeiro emprego, né? Agora com a portaria, né? Eu fui funcionária da prefeitura. Isso, 20 anos, por aí, 22? Não, tinha 18 anos, gente. Eu fiquei de maior e já começou. E outra coisa, eu fiquei de maior um ano antes, porque eu entrei para ter esse emprego com ação para ter a maioridade antecipada. Então, na verdade, meu ano de nascimento é 1, e o meu, hoje, da minha documentação,
eu tenho um ano a mais, mas porque eu fui brigar por essa maioridade antecipada. Para que eu tivesse esse emprego público, era necessário eu ser de maior. E eu ainda não era. Então, também foi outra invenção da minha vida que eu consegui. Mas sempre lutando para ir atrás do que queria ali. Sim, porque nessa fase, o meu pai ele morre com 56 anos, infartado. E aí eu era a filha mais velha e a cultura também do sertanejo, o filho mais velho assumir a responsabilidade da casa, né? E agora eu tinha uma casa para assumir a responsabilidade, né? Quando eu entrei na prefeitura, quando meu pai morreu, eu tinha 19 anos. Quando eu entrei na prefeitura, meu primeiro grande investimento foi comprar um terreno no cemitério. Tá? Um dia eu trabalhando, e tinha uma reunião no gabinete do prefeito, e alguém disse que João Pessoa não ia ter terreno para cemitério. O cemitério era Boa Sentença e Santa Catarina. Sim. E aí eles abriram lá para os funcionários comprar um terreno. E eu comprei o meu primeiro terreno, foi no cemitério, Senhor da Boa Sentença. Meu primeiro investimento era uma linha telefônica, que era muito caro naquela época, e um terreno no cemitério. Quando cheguei em casa, que eu falei para meu pai, né, muito feliz que eu tinha comprado esse terreno, meu pai disse, como é que se investe comprando um terreno no cemitério, né? E eu comprei dividido, enfim. Meu pai foi quem fez o uso desse terreno um ano depois, né? Ele infartou e a gente colocou ele nesse terreno. E os ossos dele estão lá até hoje. Rapaz, e do nada veio essa de comprar esse terreno assim. Comprei esse terreno. Então, da prefeitura, né? Continuei na prefeitura. Depois eu também me tornei, porque aí eu fui estudando. Sim. Estudei na escola técnica, nessa época que você entrava na escola técnica, de fato, assim, você tem que ser um bom aluno, porque tinha aqueles concursos e tal. E aí, na escola técnica, eu também fui ser uma das monitoras, que eles também contratavam os melhores alunos, eles traziam para ser monitor. E lá eu também fui ser monitora. Na escola técnica. Isso. Então, eu tinha, assim, já o meu dinheirinho para que eu pudesse, ajudava em casa, mas, ao mesmo tempo, eu poderia também me manter, né? Mas aí, com a morte do meu pai, eu já tinha terminado a escola e agora já estava na fase da faculdade, mas aí vem a morte dele e eu precisei agora trabalhar e trabalhar no sério, porque o emprego da prefeitura não era suficiente, né? Para manter tudo. Para manter tudo, mas ainda tentei com o meu chefe na época. João Pessoa estava mudando o plano diretor e estava fazendo o calçadão ali de Tambaú. Foi quando fez aquela barraca, o Bahamas e tudo mais. Eu trabalhei ali naquele projeto. Eu sempre, assim, eu desenhava muito bem, consegui sair da sala de aula e fui trabalhar nesse setor. E tinha uma promessa de aumentar o meu salário. Só que passados, assim, um ano, foi quando meu pai morre, esse salário não aumentou e agora eu precisava do salário de verdade. E aí, quando eu fui falar com o meu chefe, que ele me deu uma resposta negativa, eu saí da prefeitura e fui para a parada de ônibus. E lá, quando eu estou na parada de ônibus, tinha uma loja diferente que trabalhava com máquinas de escrever, a Olivetti. Tinha uma representação, a Olivetti era uma marca, uma multinacional, e tinha representação em todos os estados. E essa loja era na Cardoso Vieira. Nessa época, a Cardoso Vieira era um grande comércio ali, né? E tinha lá uma placa, precisa de vendedor. Eu entrei e me candidatei à vaga. E, por sorte, o gerente na época, né, achou interessante a minha experiência, que ele me perguntou, você tem experiência com venda? Nossa Senhora! Aí eu falei, tenho, né? Você tem veículo? Eu falei, tenho. Na verdade, eu não tinha veículo, né? E minha experiência com venda era, né? Mas eu tinha algo a meu favor, que era, assim, nessa época jovem, né? Bonitinha, aquela coisa toda. Então, já partia, né, da escolha, quando você tem uma boa aparência, já é, né, mais fácil. E ali ele me contrata, me treinou, tá? Eu me lembro que ele me treinou pessoalmente, assim. Eu sempre digo que foi uma pessoa que me fez entender o que é você se tornar um vendedor técnico, tá? Eu me sinto hoje uma vendedora técnica, tá? Foi Aurélio, que era o meu gerente, que me treinou para isso. Então, eu saí para a rua, sabendo, conhecendo o meu produto, tá? E, assim, estudando muito o cliente, para onde eu estava indo, com que cliente é que eu ia estar abordando com o meu produto. Mas vem a história do carro, que eu não tinha o carro, né? E aí eu fui para casa de uma amiga minha e disse para ela, olha, eu consegui um emprego, mas eu preciso ter carro. E aí a minha amiga falou, essa minha amiga tem uma mobilete. Aí minha amiga falou, eu te presto a minha mobilete. E nessa época, eu estava passando uma novela que a Malumada era Fera Radical. E a Malumada, ela tinha uma moto, uma XLX, bonitona. Ela chegava com um capacete, umas roupas assim, tirava o capacete, soltava o cabelo. E ela fazia muito sucesso nessa novela, né? E aí eu quis ser uma Malumada de mobilete. A minha amiga me empresta a mobilete, eu agora compro um capacete e eu chego no meu cliente também
com todo um aparelho, mas a mobilete eu deixava lá na esquina, né? Eu só chegava com capacete. Com capacete, né? E eu passei, acho que os 3 primeiros meses usando essa mobilete até conseguir, né? E juntando um dinheirinho e comprei minha primeira moto. E aí fui atender o cliente e já na sua até moto. hoje, já na minha moto. Olha, eu vou lhe contar, viu? 1001 capacidades até então, viu? Mas sertanejo ele se reinventa todo dia, né? Não é isso. Olha, vendo sua história, né? E fico lembrando de meu pai, de muitas coisas, que essa proatividade, que não é tão comum hoje, em todos nós, né? Principalmente eu acho que você, acho que o Israel pode falar bem com isso, vocês contratam, lidam com muita gente direto. Acho que essa geração de agora, de 20 e poucos anos, está perdendo essa capacidade de ser proativo, de imaginar diante da necessidade, talvez é porque não tenha tanta necessidade, mas diante da necessidade se reinventar. Eu acho que você disse a palavra-chave, não tenha tanta necessidade, porque na nossa época, eu sou mais velha, bem mais velha que você, mas na minha época, o pai tinha um carro, uma televisão, uma geladeira, uma casa, tá? E aquilo era o suficiente para a gente comia todo mundo junto, era dividido ali a comida, a roupa de um irmão mais velho servia para o mais novo quando ele tivesse maior, tal, então se dividia tudo, né? Hoje a gente não faz isso, hoje você coloca, cada filho tem seu quarto, cada quarto tem sua TV, seu computador, a gente mudou, tá? Então acho que tem muito, essa geração de agora tem muita responsabilidade nossa, tá? Porque a gente foi dando também mais facilidade para eles, né? E aí o mundo vai mudando, né? Então, acho que isso também tem um pouco. A gente já, por exemplo, criamos nossos filhos, mas puxando um pouco eles a responsabilidade. Precisa que eles vá conquistando também, né? Que dá tudo, mas eles precisaram passar pela fase da conquista, entendeu? Hoje você tem a McLaren e a Marelli, né? Nós somos um grupo hoje, né? Na realidade é um grupo. A McLaren, que é a nossa primeira empresa, né? Ela trabalha com outsourcing de impressão, tudo ligado à locação de equipamentos e os software, além de outras soluções que a gente traz, tudo nessa área, né, de tecnologia. Nós temos a Marelli, que trabalha com mobiliário corporativo, tá? A Marelli, a gente também trabalha entregando para o cliente o projeto, em conjunto com o arquiteto, se ele não tem, a gente tem arquitetos também que trabalham conosco. E a construtora, que a gente já está na área da construção civil há 15 anos. Então é um grupo. Isso. Mas pelo que eu entendi desse início da sua história, nada disso existia... Não. Eu passei os 2 primeiros anos trabalhando nessa empresa, né? De vender máquina de escrever. Vender máquina de escrever. E fui crescendo na empresa. Lá tinha uma consultora que se tornou minha coordenadora, posteriormente ela se tornou gerente, e ela atendia os principais clientes. E aí, em dado momento da empresa, eles fizeram um negócio com o Senac. Naquela época, o Senac tinha máquina de escrever de datilografia e eles faziam um curso, né? E aí, ela fez iniciou um negócio com o Senac de uma quantidade bem significativa de máquinas e o Senac, já no final da negociação, cancelou o negócio. Mas as máquinas já tinham chegado. E aí eu vi dentro da empresa, assim, o burburinho, né, do dono da empresa com o gerente, que as máquinas iam entrar no estoque e era assim um custo muito alto para a empresa. Só que eu tinha sido funcionária da prefeitura, eu ainda era funcionária da prefeitura, eu pegava os projetos, trazia para análise em casa e entregava o serviço pronto. Porque nessa época o meu chefe de imediato, ele me deu essa condição porque eu tinha perdido meu pai e agora precisava trabalhar nos 2, né? Então eu levava trabalho para casa. E quando eu soube dessa situação, eu me candidatei junto ao dono da empresa de procurar o diretor do Senac na época e tentar reverter o negócio. Como é que eu ia conseguir reverter o negócio? Porque o Senac tinha um problema na estrutura, quando eles construíram aquele prédio na Dom Pedro I, que eles não conseguiram tirar o ABITS na época. E eu trabalhava no setor onde fazia essas análises. Eu sabia que existia uma forma de se resolver esse problema. Já fazia uns 2 ou 3 anos que ele lutava e não conseguia, porque não existia a boa vontade política na época, né? E aí eu fui para o meu chefe, pedi para ele, né, ele me ajudar a resolver aquela questão do Senac, e fui ao Senac, me apresentei como sendo uma pessoa da prefeitura que poderia resolver o problema deles. Em troca, eu queria, depois de solucionado, que ele atendesse um pedido. Não seria nem dinheiro e nem emprego, mas era uma coisa simples. E lá também o diretor do Senac me deu essa carta de crédito, né? E eu volto para a prefeitura, e, gente, com 8 a 10 dias eu estava com o processo na mão para ele vir para pagar as taxas e tal. Quando ele chegou... O negócio que já estava 2 anos moendo aí, não resolvia.
Quando ele chegou, o prédio da prefeitura era lá embaixo, ali também da Cardoso Vieira, né? Quando ele chegou, que eu entrego para ele o documento, ele olha assim, diz: o que é que você quer, o que é que você precisa? Aí eu falei: eu quero que o senhor assine esse pedido aqui, ó. Eu também trabalho nessa empresa e eu sei do problema assim, assim. Ele, na hora, botou o braço assim no meu ombro e falou: eu não vou assinar. E eu quase que, assim, tem um troço, né? Eu não vou assinar aqui, eu vou assinar lá na sala de fulano de tal, que era o dono da empresa. Aí eu saí com ele da prefeitura para a empresa, era 300 metros. E eu fui, já cheguei lá, sabe, entrando assim, já estufei o peito assim, né, para entrar direto na sala do chefe, que eu só tinha entrado acho que umas 2 vezes. E a partir daí começou a ter um problema entre eu e a minha coordenadora, porque esse pedido era dela, né? E começou a briga entre as duas. Ela não aceitava que o pedido saísse no meu nome. Era um pedido grande. Era né? grande. Eu fiz a condição de dividir a comissão, mas ela não aceitou, né? E acabou que as duas começaram a brigar, e ela era uma pessoa muito experiente na empresa, era capacitada, e na hora ela falou para o chefe assim: escolha, ou eu ou ela. E aí, nessa escolha, ele escolheu ela, né? E estava certo, porque ela tinha muita experiência, não tinha nem sentido ele me escolher. Mas aí, na hora, eu fui, disse: pois, a partir de agora, eu vou botar uma empresa para concorrer com vocês. Nesse intervalo, gente, eu já tinha casado, fazia 2 meses só do casamento. E aí cheguei em casa e contei pro meu marido. Fui demitida. Fui demitida e cheia de conta. A gente fez um casamento que ele era oficial da polícia, um cruzamento de espada, aquele negocinho, tudo bem, né? Bem bonito. Mas as contas ficou para ser paga depois, né? Como eu tinha um salário bom com as comissões e ele também na polícia, ia se pagar com muita tranquilidade. Mas com a demissão... Já mudou as coisas. Como diz o povo do sertão, o cancão piou, né? E aí veio a minha demissão e eu fiz essa promessa de abrir a empresa. E meu marido disse: vamos abrir. Então, a gente começou a maquilar assim, sem dinheiro, tá? Dependendo de receber as minhas contas, né? E eu também tive uma promessa de uma outra revenda, que era no interior de Pernambuco, mandar a mercadoria em consignação. Quando chegou o momento de chegar essa mercadoria, a pessoa pulou fora, né? Eita. E aí a gente ficou com um prédio alugado. Nessa época se pagava luva, comprou uma linha telefônica, que também era caríssimo, e não tinha mercadoria. Mas aí Deus também colocou uma pessoa na nossa vida que era o dono de uma empresa chamada Fortex aqui, que vendia estante de aço, armário de aço, mesa de aço. E aí ele começou a mandar essa mercadoria em consignação e eu comecei a vender. Mas também fui numa outra loja e consegui que a pessoa me desse preço de revenda. Então o cliente chegava, eu botei 4, 5 mesas lá na loja, né? E a loja era bem curtinha assim, que era na Cardoso Vieira. O cliente passava e via uma mesa, aí tem essa mesa, o que é que eu fazia? Ligava para essa loja que estava me vendendo, né? E eu já, um minutinho, que eu vou consultar o meu estoque. Ligava. Liga para a loja. Fulano, você tem aí, veja aí se tem tantas mesas no estoque. Aí a pessoa de lá, a loja que tinha, que ele era um mundo de loja, né? Eu já confirmava, já vendia para o cliente, mas corria lá e já ia buscar. E, vendia, né, sem ter. Sem ter, não tinha. Era o estoque da empresa lá, né? E assim a McLaren foi entrando no mercado. A gente sempre teve muita responsabilidade com o cliente. Uma coisa também que inovou para mim é que eu tinha uma pranchetazinha onde eu fazia os projetos e eu já levava para o cliente. Eu chegava aqui no teu ambiente, vamos fazer agora essa sala, eu já fazia ali o desenho, a mão livre e tal, já te apresentava. Então, é muito comum que o cliente compre o projeto. Né? Isso. Então, a mesa que aqui no meu fornecedor era R$100, eu colocava lá ele por 99, né? Então, eu comprava lá ele por 90, de todo jeito eu já estava ganhando, né? E o cliente ganhava o projeto. E com isso, o cliente já me chamava da segunda vez, eu já não precisava mais vender por 99, já dava para vender por 105, né? E assim, a gente foi conquistando cliente, e chegamos onde a gente está hoje, McLaren com 34 anos de mercado. Olha só, que passam por diversas, né? Porque... E meu marido também, assim, foi muito importante nesse processo, tá, gente? Eu sempre digo que, se eu fosse comparar eu com meu marido, eu comparo sempre a Xuxa e Marlene Matos. Era a Xuxa no palco, né, fazendo lá o show, e Marlene Matos por trás, né, fazendo com que ela... Isso. Então, Medeiros é essa pessoa que estava nos bastidores, mas ele sabia como transformar a empresa, principalmente nessa parte de organização. Nesse momento de início, ou no caminho dela, por algum momento você pensou em mudar, em parar com ela e acabar com isso aí para outra coisa? Não. Porque eu sei que não só foram flores, né? Desse início, desde ligando para comprar em outro que não tinha nada aqui, mas para não perder a venda. Não. Eu digo sempre que o meu maior combustível na vida é um não. Se você me dá um não,
E se eu tiver a certeza, tá certo, que aquele não é injusto, eu costumo dizer que se for necessário eu vou marcar uma audiência no céu com Jesus, mas eu vou defender. Ou bater no carro de alguém para resolver também. Eu vou chegar nisso aí agora para você. Também Nesse acontece. período que eu estava nessa fase aí de crescimento, eu recebi muitos nãos, porque eu não tinha uma marca para representar forte, tá? E eu estava brigando com a marca forte, que era essa minha quando você trabalhou, antiga chefe, né? Era a Olivetti, era muito forte a marca. Então, para eu entrar num cliente, eu passava muita dificuldade. Uma das situações que a gente viveu foi, por exemplo, meu primeiro contrato, tá, para vender, para locar máquinas, eu estava brigando com a Xerox já, né? A gente ganha a licitação com a diferença de 40% da Xerox, mas o presidente da comissão não homologou favorável à minha empresa, a McLaren. E aí eu entrei na briga, né? Apresentei recurso e ele não aceitou, fui para o secretário. Me lembro que eu esperei o secretário na época para me atender, ele não me atendia, então eu tranquei o carro dele, tá ali no centro administrativo. Eu já comprei uma caminhonete, uma D20. Essa D20 era uma bíblia, né? Porque era um carro, através de um link, você pagava a primeira mensalidade, mas tinha um carnê de 50 meses ainda, né? Mas eu estava lá no carrão bonito e tal, então tranquei a saída do gabinete do secretário. E quando ele chegou, eu me apresentei a ele. O senhor não me recebe, meu carro é aquele, para o senhor ir para casa, o senhor vai ter que se comprometer comigo de me atender. Ou então vamos nós dois a pé para casa, porque meu carro eu não tiro. Então, acho que os caras dessa mulher é doida, né? E aí, no dia seguinte, ele me recebeu. E quando me recebeu, eu disse que não iria homologar em meu favor. Então, só me restou quem? O governador. E aí, eu fui para a Granja e lá eu fiz a mesma coisa. Tranquei a saída de Maranhão. Nossa Senhora! Foi na hora de ser presa. E Maranhão era conhecido por uma pessoa, né, muito segura, tal. Então, eu levei um texto assim para ele com histórico, né? E um memorial, né? E apresentei para ele. Fui logo dizendo, governador, você vai deixar o Estado comprar um negócio com 40% mais caro e tal? Então, ele passou para o secretário que estava do lado dele. Esse secretário me conhecia, que tinha trabalhado comigo na prefeitura. Marca para eu ir até lá. E aí, quando eu apresentei tudo a ele, o resultado, conseguimos instalar as máquinas. Foi o nosso primeiro e grande contrato no Estado. De lá para cá, Secretaria da Educação. A gente nunca mais perdeu esse cliente. Vem as licitações e o Senhor nos abençoe e a gente ganha e está lá até hoje. 34 anos de McLaren, acho que a gente começou com as impressoras e copiadoras, nessa época era copiadora, acho que uns 8 anos depois. De lá para cá a gente está nesse cliente até hoje. Então essa foi minha primeira trancada de carro, né? A segunda foi quando a Energisa foi privatizada. Naquela fase em que eles vieram, a Cataguases veio para aqui, manda para aqui um diretor e ele era muito rígido. Então eu tentei falar com ele para oferecer os móveis, mas ele não me recebia, né? Aí um dia eu moro já em Manaíra, estou saindo e vejo que ele está saindo de um prédio. Digo, aquilo é o diretor da Energisa que eu estou tentando falar com ele, ele não me recebe. E eu conheci um dos assessores dele. Aí liguei para o assessor dele, fulano, diga para seu chefe que ele não quer me receber, mas eu já sei onde ele mora. Se ele não me receber, eu vou dar uma cacetada no meu carro, no carro dele, e ele vai ter que parar para discutir a conta comigo. E aí eu dou meu cartão a ele e me apresento. Meu Jesus! E assim essa pessoa fez, né? E ele me atendeu. Essa mulher é doida mesmo. Então, me chama e me atendeu. E lá ele me deu a oportunidade de apresentar o projeto, viu, gente? E aí a gente começou, isso durou uns 6 meses. Depois de tudo resolvido, eu tinha ganho um prêmio e viajei, eu fui para o México. Quando eu estou lá, nesse intervalo, houve um acordo que eles iam fazer o processo interno para mandar a ordem de compra para mim. Enquanto isso, a fábrica foi fazendo a mercadoria, né? Sim. Que a fábrica era no Rio Grande do Sul. Quando eu estou lá, o meu vendedor me liga dizendo que, chefe, venha-se embora, que os caminhões chegaram. Era 4 caminhões, gente, era 5 caminhões enormes e tal. Mas a Energisa não quer receber a mercadoria. Eu vim embora assim, gelada, desesperada, né? Quando eu chego aqui, ele não me recebe, porque ele não tinha uma resposta para me dar. O que ocorreu? O presidente da Cataguases, nessa época, ele era muito amigo de um senador da República, daqui de João Pessoa, e o filho desse senador tinha uma loja também de imobiliário. Tá? Ele tinha pego uma representação. E acabou que o senador entra em contato com o presidente da Cataguases e pede uma oportunidade do filho dele também entrar no processo de venda do imobiliário, que era muita coisa, era uma venda assim enorme. Ele manda suspender o processo de compra comigo para aguardar que a empresa apresente a proposta, né? E foi esse tempo aí. E demorou porque era um projeto grande e tal. Exatamente os 15 dias que eu estava lá era esse moído aí, que não chegava essa ordem de compra, né? E aí, para falar com essa pessoa foi uma luta.
Mas aí eu tinha feito amizade com a secretária dele e ela me disse que o presidente da Cataguases estava vindo para aqui. E ia ter um almoço no Bargaço, na época era o Bargaço. Disse que só tem um jeito, eu entrar nesse almoço. Aí consegui com o Bargaço, que estava fechado para eles. Um grande amigo, que era muito amigo do dono do Bargaço, e ele conseguiu uma mesa lá para mim, com 12 lugares. Peguei meus vendedores, meus funcionários e tal, e dei uma beca neles, né? Todo mundo vai se passar como se fosse um cliente meu, que eu estou numa discussão de um negócio, né? E fui para lá, para o almoço. Aí levei plantas, aquela coisa toda, para abrir no meio da mesa. Né? E quando a gente está lá, e a Cataguases, todo mundo lá sentado, né? Uma mesa enorme. Meu marido foi comigo. Meu marido, assim, é bem, sabe? Ele é muito tranquilo. Não vá, não. Eu digo, tu que ir, meu amigo. A empresa quebra se a gente não... E aí me levantei e fui até lá. Gente, a saída da minha mesa para lá, acho que não dava uns 6 metros, sei lá. Mas parecia ter uma bigorna na minha perna, viu? Mas eu fui até lá e quando cheguei, cumprimentei esse diretor. Mas antes disso, eu descobri toda a história do presidente da Cataguases. Descobri qual era o time que ele torcia, e ele era um torcedor doente, time tal. E foi através do time dele, e quando eu abordei esse diretor daqui, fui cumprimentar o presidente da Cataguases na hora, né? E já fui dizendo, olha, nós temos algo em comum. Eu também torço por tal time, tal. E comecei a falar, e olha, aquele campeonato, e não sei o quê. E agora ele deixou o diretor que estava do lado e foi atenção 100% a mim, lógico. Né? E aí, depois de muita conversa, tal, me apresentei, que era a fornecedora do mobiliário, tinha feito o projeto do gabinete dele, se ele já tinha visto e tal. E aí, na hora, eu digo, me viro para o diretor, doutor fulano, há um tempão que eu estou tentando falar com o senhor, seus móveis já chegaram e tal. Aí o diretor-presidente, que já estava único comigo, né? Aí ele falou, fulano, não se deixa uma moça bonita dessa esperando, atenda a moça. Aí eu já agradeci, voltei para a minha mesa. E aí, de tarde, esse diretor manda o assessor dele, que era meu amigo, me ligar. Olha, diga para sua amiga que venha pegar a ordem de compra dela aqui, mas da próxima vez não precisa fazer um espetáculo daquele ali com aquela mesa, com aquele monte de gente ali, que eu sei que não era cliente dela, não. Porque na hora eu disse, coincidência, o almoço aqui dos meus clientes, vocês também e tal, né? E aí ele manda esse recado, gente, nesse dia... Aí, olha, eu quase que tenho um troço, porque não esperava, né? Fiquei com vergonha, tudo. Mas, no final, eu salvei a empresa, que se a gente não tivesse conseguido aquele pedido, eu não tinha onde botar tanto móvel, que tinha vida exclusiva para Cataguases, né? Para Energisa. E mais uma, né? Uma história que começou com trancada de carro e que deu certo. Para conseguir viver tanto tempo e com a empresa prosperando, tem que ter muita coragem de arriscar, não tem, não? Tem até porque, assim, quando você não tem por trás, né, uma herança, não tem um corpo financeiro, você tem que se virar com o que você tem, né? Então, a gente fez de tudo, assim, na McLaren nesse sentido. Atendemos o cliente de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu vendi muito para o Tribunal de Justiça aí, na montagem dos móveis. Eu ia para dentro dos fóruns, para dormir em cima de caixa de papelão. Enquanto minha equipe de montagem estava lá montando, eu estava lá do lado deles também. Eu sempre gostei muito, assim, de vender. E quando precisava estar bem arrumada para representar a empresa, eu estava lá. Mas precisasse também montar os móveis, eu estava lá também para fazer isso. Então, isso, assim, deu para a gente muita força, muita energia para dar continuidade à empresa, porque isso o cliente também reconhece, tá? Com o passar dos anos, e óbvio que a McLaren ela vai crescendo, vai ganhando corpo com isso, mas você sempre, no operacional, sempre está por ali, vendo tudo, acompanhando, participando com alguns clientes. Hoje a McLaren ela tem vários setores, né? Setorizada, tem seus gestores, tem Medeiros, que fica à frente até hoje, Israel, que também está à frente da McLaren, e a minha filha, Camila. Eu continuo à frente da empresa, mas eu costumo dizer que eu entro mais para resolver, vamos dizer, alguns problemas nessa área de vendas, tá? Quando o consultor precisa de um reforço, de estar no cliente, de sair, de fazer uma abertura de negócio, tá? Eu entro, mas aí depois eu dou a bola para eles seguirem. Tá? Eu fico mais à frente hoje da Marelli e também com a construtora. Aí, nesse caminho, a Marelli surge quando? A Marelli é a segunda a surgir ou é a construtora a segunda a surgir? A construtora foi a segunda. A terceira, né? A terceira. A última, no caso, foi a construtora. Porque, na verdade, nós começamos com mobiliário para escritório, né? E a Marelli já era uma distribuidora aqui no estado da Paraíba, tá? Então, eu comecei comprando móveis para escritório com a Marelli. As máquinas vieram também,
Mas certo mesmo, clientes, fornecedor certo, a princípio foi fornecedor de imobiliário para escritório. E visualizando a necessidade até no mercado, aí começa com a construtora também. Aí o tempo foi passando e a gente foi entendendo que precisava dividir, né, os ovos em outras cestas. Uhum. Aí veio a construtora. E nesse caminho todo, eu também sei de histórias de vida sua aí, que você fechou um campo de futebol, botando até seu marido meio que em maus lençóis também, né? Porque você disse aí que ele faz parte de ajuda, mas você colocou o pobre em maus lençóis também, né? Como é que foi isso? Porque uma bola caiu no seu... Explica essa história aí. Tem controvérsia, eu vou explicar. Fecha um campo de futebol porque joga uma bola no seu quintal. Você vai me dar razão. Veja, quando eu era jovem, tinha umas coisas que eu dizia assim, eu sou doida para ser presa, porque eu sentia a sensação de ser presa. Nossa Senhora! E eu ficava naquele movimento estudantil, aquelas coisas todas revolucionária, né? Direta já. E eu me lembro das diretas já, de um dia, hoje ele, coronel aposentado, mas um amigo que eu tenho muito carinho por ele, Kelson. Sim. Né? E um dia Kelson chega e precisava tirar os estudantes da rua que estavam fazendo zoada, quebrando tudo. E Kelson chegou para ele, já estava namorando com o Medeiros, né? E ele chegou para mim dizer assim, Medeiros estava fazendo academia, na Bahia, né? Kelson chegou assim, vá-se embora daqui que eu vou tirar os estudantes daqui de todo jeito. Então, todo jeito você imaginou que, né? E essa semana eu encontrei com ele e lembrando isso dele, né? Pois é, o que viesse, né? Tinha que sair do meio da rua. Então, eu tinha essa história, né? Eita, um dia eu queria ser presa, para ter ideia da sensação. O tempo passou, né? O tempo passou e quando a gente estava morando em Mangabeira, nós fomos morar numa outra casa, tá? Essa casa era de esquina e lá meu pai já vinha com o histórico da mercearia, né? E ele botou uma mercearia nessa casa, né? Na esquina da casa. Nessa época, era normal que a Telpa colocasse um orelhão, a Telpa botou um orelhão, tal. E a gente também, eu tinha comprado uma linha telefônica, que era a linha comunitária, como eles chamavam, né? Tinha uma central no meio do bairro e aquela central que fazia as ligações, né? A princípio era assim. E eu também comprei uma linha telefônica para dentro de casa, ok? Quando meu pai morre infartado, ele deixa a mercearia. E a gente não tinha... nenhuma experiência da mercearia. A quem ele comprava, a quem ele não comprava, a gente não sabia muita coisa, né? E minha mãe, assim, ela estava muito triste ainda com a morte dele e a gente precisou assumir a mercearia. E veio um afilhado dele do sertão, e muita gente do sertão também veio, porque minha mãe e meu pai tinham essa característica de ajudar muitas pessoas. E vieram muita gente. E fica esse afilhado dele aqui. Esse afilhado dele tinha um problema jurídico na época, ele respondia a um processo, mas ele tinha autorização, teve autorização do juiz da cidade para que ele ficasse na capital, mas ele tinha que se apresentar nos dias, não era assim? E esse rapaz ficou tomando conta da mercearia. De frente à minha casa tinha um campo de futebol, e os jogadores jogavam muito e batia muito com a bola. Quando meu pai era vivo, eles tinham cuidado da bola não bater, porque meu pai era aquele sertanejo brabo, né? Meu pai cortava a unha com a faca, né? Então, sei como é que é. Sei. Brabo. Então, eles tinham todo um respeito. Mas, com a morte do meu pai, os jogadores começaram a confundir. Tipo assim, a casa das 7 mulheres, né? As meninas tudo nova, bonitinha e tal. Então, a gente nunca deu muita liberdade, assim, para eles. Então, era vista muito como aquelas meninas que moravam num bairro popular, mas se achando, né? Uhum. Com a morte do meu pai, eu fico a filha mais velha e tinha um jogador lá que ficava tentando tirar alguma graça, intimidade. Eu nunca dei intimidade para eles, né? Então, acabou que foi criando, assim, esse mal-estar. Mas aí, tudo bem. Quando esse rapaz começa a tomar conta da mercearia, que um determinado dia tem um jogo de futebol lá, e a bola bateu uma vez, bateu duas, bateu três, e da terceira vez o rapaz disse, se jogar a bola de novo e bater, porque na época tinha a trave, mas não tinha a rede, né? Uhum. Se cair novamente a bola aqui, quando batia, quebrava as garrafas de bebida, né? Uhum. Tal, porque, de novo, né? As mercearias do sertão é aquelas prateleiras com um bocado de garrafa de cachaça, de tudo, né? Tudo. Então, e aí ele disse, ó, se cair, eu rasgo a bola. Pouco tempo a bola cai, ele rasga a bola. E agora vem o jogador tudo pra cima dele, né? Uhum. E esse rapaz, por ele ter esse processo, tinha uma das criaturas lá que era lá de Itaporanga e sabia da história dele, né? Aí chama um outro jogador que era militar e conta, né? Então, eles tentaram tirar o rapaz no sentido, ó, ele tá aqui meio foragido, não sei o que e tal. Quando eles tentaram entrar na casa, aí eu também chamei a polícia do telefone de dentro de casa, a polícia veio, acalmou todo mundo, ok. Mas passa assim uma meia hora, chega uma outra viatura, isso agora era um delegado que também era jogador, e ele na hora acaba que entra numa discussão com meu irmão mais novo de 14 anos, comigo,
e me levaram presa. O sonho virou realidade, meu Deus do céu. Me levaram presa, né? Eu fui detida para a delegacia. Quando chegou lá na delegacia, eu tinha feito uma cirurgia nas amígdalas, estava bem me recuperando. Tal. Fiquei pouco tempo, porque meus alunos também foram tudo para lá, viu? Porque eu tinha uns alunos. Primeiro 7 de setembro de Mangabeira fui eu que organizei, viu? Aquele desfile que tem hoje, o primeiro, com o instrumento doado, da escola técnica, do IPEP, aquela coisa toda, viu? Eu organizei tudo aquilo ali. Então, na época que esse fato aconteceu, meus alunos foram para lá, enfim, o delegado me soltou, né? Mas eu já era de maior, agora eu ia ter que responder por desacato à autoridade. Era assim que ele alegava. Ok, volto para casa, mas eu olhava para aquele campo e dizia, esse campo tem uma conta comigo, esse campo tem uma conta comigo. Ele vai me pagar. Tem uma conta comigo. Eu precisava tirar aquele campo dali. Então, o que é que eu fiz? Juntei meus alunos, fiz algumas reuniões e perguntei, quem tem casa? Aí, disseram que os que não tinham casa, pô, vamos fazer uma casa, vamos agora invadir uma área que era o campo e vamos fazer casa. E aí me organizei. E na prefeitura, né? Continuei funcionária da prefeitura, mesmo quando eu comecei a McLaren, eu passei um período ainda como funcionária. E aí existia, eu já fiscalizava a obra nessa época, viu? Estava tendo um burburinho que os fiscais iam entrar em greve. Eu digo, o melhor momento é quando os fiscais entrarem em greve, porque não tem fiscal, não tem quem chega aqui para embargar, né? A obra. E aí nos organizamos, fomos conseguir doação de tijolo, sempre guardando. Meu pai tinha uma granja lá embaixo, entre Mangabeira e Valentina, eu ia só entucando as coisas, né? Fiz os projetinhos e tal. E aí, quando decretou a greve, eu digo, vamos fazer as casas agora, né? Aí chamei meu esposo, disse, ele quer ir para a casa da minha mãe, passar o final de semana lá, e fui, né? Para a casa da minha mãe. Mas tudo Medeiros, já na cabecinha, tudo projetado. Só que se eu dissesse a Medeiros, ele não ia deixar, né? E aí eu passei 3 dias na casa da minha mãe, nesses 3 dias, né? Dormindo lá e tal. E fizemos as casas, invadimos o campo de futebol e criamos a vila, né, que chama-se Vila Teimosa, assim, na verdade essa vila tem o nome do meu pai, mas acabou que ficou como Vila Teimosa, e fizemos as casas. Quando a gente começou as casas, foram 3 dias, viu, gente? De manhã, de tarde, de noite, virava a madrugada, tinha um programa aqui de Tony Show, eu consegui com o Tony Show que Tony botasse lá as câmeras lá, porque quando a polícia viesse para tirar, a gente ia botar as crianças pequenas debaixo, né, do que a gente já tinha feito, então não tinha como derrubar, porque as crianças estavam dentro. Não tinha fiscal da prefeitura. Enfim, Tony botou lá as câmeras, né? E quando a prefeitura chegou, nessa época já tinham iniciado esses guardas municipal, né? Que os guardas chegaram, os guardas não tinham arma, então o guarda não conseguia tirar a gente. A polícia jogou criança e idoso também, e as câmeras. O comandante da polícia também era uma pessoa amiga, a gente foi tentando ver se conseguia uma ajuda no sentido, não bata não, pelo menos, né? Pelo menos não bata não. E aí a gente conseguiu fazer as casas, como a gente conseguiu fazer logo, né? Todo mundo trabalhava, mão de obra era dos moradores, todo mundo. Depois que você constrói a casa num certo ponto, não pode derrubar. Só a justiça que determina. Né? Tem isso também. Então você já foi toda projetadazinha. Toda. Então, a gente... Tudo. Essa parte... Não posso estar contando os detalhes de porque que meu marido passou 3 dias sem entender o que eu estava fazendo. Mas, enfim, chega a segunda-feira, né? Eu lá, tudo normal com ele, estava tudo normal, né? Quando ele acordava, a gente botava ele para dormir de novo, enfim. Meu Deus, pobre! As casas são feitas e na segunda-feira ele vai trabalhar. Ele, oficial da polícia, trabalhar no gabinete do subcomandante, aí sai lá no jornal. Capitão de polícia, não, tenente de polícia, tenente de polícia, invade área pública para construção de casa, tal, e tá lá o nome dele. Meu Deus do céu. O subcomandante, na hora, eu também chama ele, Medeiros, me explica o que você fez com isso aqui, explique. Aí ele, minha mulher, o subcomandante, esse nosso padrinho do casamento, enfim, né? Ele me liga, eu digo, aí a mulher já tem essa coisa, viu, Jana? Para chorar. Você lembra que eu fui preso naquele campo? Aquele campo tinha uma conta comigo e tal. Enfim, as casas estão lá até hoje, né? É por uma boa casa. Moram, tem água, tem energia, tem tudo. Hoje é uma vila, tá, gente? Assim, casas bem organizadas, tudo. E o campo deixou de existir. Revolucionário. Sobrou uma escola. Foi presa, voltou, disse, vamos ocupou o campo. E toda estratégica, porque já sabia que o tamanho da casa não podia derrubar e tal, botou as criancinhas na hora e vou contar. E assim deu certo. Tá lá o campo até hoje. Se esses movimentos que tem por aí lhe encontravam, arrastar você para liderar eles todinho. Você sabe que uma época na minha juventude, Roberto Paulino era deputado estadual, aí foi um dia me procurar, que assim, você acaba fazendo a liderança na comunidade, né? Sim.
para que eu fosse candidata a vereadora. Só que nessa época eu não entendia, assim, nada disso, né? Não, eu quero continuar como professora aqui, quero continuar. E até porque também era muito fora, assim, não tinha dinheiro, nada daquilo. Hoje eu até entendo que, acho que o deputado era que ia bancar. E ele entendia de ter a necessidade de ter uma pessoa como você na política. Uma representante, viu? Eu acho que na comunidade, né? Que Mangabeira é uma cidade, né? Total, muito grande. Mas né, o que embeleza mais ainda toda a sua história é que você nunca se aquieta ou se acomoda. Acho que é isso, né? Assim, eu sabe você, né? Que o não para mim é combustível para eu ir até o fim, insistir, entendeu? Assim, eu não entendo, tá? Você desistir no primeiro não. Eu sempre digo assim, o não eu já tenho. Então, eu vou tentar o sim, então eu vou tentar com você. Se você não consegue resolver, tem alguém acima de você, eu vou tentar até a última instância, entendeu? E como manter uma equipe, ou como manter toda a estrutura motivada para seguir também nesse caminho assim? Como conseguir liderar tanta gente, pessoas novas, pessoas que chegam, que não têm hábito nesse tipo de mercado, ou que já tem, mas que tem seus vícios consigo, carrega seu jeito de trabalho, como tentar manter esse povo focado por tanto tempo para entregar resultado? Porque nenhuma empresa consegue segurar mais de 30 anos no mercado se não entrega resultado. A McLaren, ela trabalha muito com processo, né? Então, o funcionário, ao chegar lá, ele precisa ser treinado dentro dos processos que ela já tem, né? Como eu disse, Medeiros, de fato, assim, ele é um gestor, tá? de mão cheia. Então, ele é muito futurista, ele está sempre pensando na frente. Eu costumo dizer que ele é a razão, tá? E eu o coração. Então, vai ter coisas que ele vai resolver via razão, e aí eu digo os processos que precisam ser criados, né? Hoje eu saí da empresa, por exemplo, uma funcionária me dizendo assim, mas eu fui notificada porque estou chegando atrasada 15 minutos todo dia. Aí eu fui justificar para ela que, juridicamente, a empresa precisa notificar ela. Ela pode estar saindo de casa para o trabalho, de repente é um acidente de trabalho, e ela já, ao sair de casa até chegar no trabalho, ela já é considerada que está trabalhando. Sim, né? sim, perfeito. Então, preciso mostrar para ela qual a responsabilidade da empresa com relação a isso. Né? E está devidamente, tanto ela quanto eu, precisa estar documentado para isso. Então, isso aí é feito dentro da McLaren, assim, desde que a gente iniciou a empresa, tá? Que ele foi criando processo, e a gente está lá no dia a dia, a gente vai seguir esse processo. Então, razão, né? E aí, quando eu preciso entrar também com a emoção, vou pegar agora o exemplo do vendedor. Eu entendo que o vendedor ele precisa estar motivacionado todos os dias, mas para ele receber isso, ele precisa estar vendo quem está ali na frente dele também com essa mesma vontade, essa mesma alegria de realizar, sim. Entendeu? Então, eu tenho isso, eu gosto de ser vendedora, eu gosto de atender o cliente, tá? Eu me sinto bem em atender o cliente, e eu busco qualquer oportunidade. Se eu passar aqui na frente, tiver uma obra, e aí eu te conheço, eu já estou ligando para você, fulano, já comprou a cadeira, já comprou os móveis, quem é teu arquiteto? Se não tem, eu vou te orientar para um arquiteto meu, vamos fazer um layout sugestivo. Você não precisa me comprar, não. Aí, depois você vê o layout, a gente resolve. Aí já está amarrado. Então, a gente vive assim, no dia a dia, né? Processo, que é importante, né? Mas valorizando pessoas também. Se fosse elencar, assim, o que foi de mais importante para você conseguir e continuar com, não só com a McLaren, mas com todos esses projetos, o que é que você elencaria? Isso aqui foi fundamental para que eu conseguisse manter de pé, e não só manter de pé, mas como continuar crescendo. Olha, como pessoas, foi o meu marido ter me dado a mão, ele ter acreditado quando eu cheguei, vamos botar uma empresa, tá? Isso para mim, assim, foi muito importante. Eu sempre ia para a rua para trazer resultado, pensando assim, ele acreditou em mim. Então, isso para mim era importante. Chegar para ele, vamos fazer um negócio. Me lembro, a primeira casa que a gente comprou, uma casa enorme, assim, um negócio assim que estava fora do nosso contexto. A casa era assim, vende-se uma casa com apenas... não perca a oportunidade de comprar uma linda casa com apenas 60 mil cruzeiros reais. Na verdade, a casa era 120, 60 era a entrada e o restante, né? Mas eu queria muito aquela casa. Só que Medeiros fazia as contas e ele entendia que não dava. Sim. Gente, enquanto eu não consegui comprar aquela casa, eu não sosseguei. E assim, esse processo de comprar essa casa, eu vou contar outro dia para você, mas é muito engraçado. Mas deu um resumozinho, deu um spoilerzinho. Para comprar essa casa, eu deixei tudo acertado com o dono, que ele era um construtor, né? Fui procurar ele e ele me disse assim, eu faço qualquer negócio, eu troco até por um risco no chão. Digo, a mulher que sabe riscar sou eu, né? E acabei levando esse homem para ver o apartamento que a gente tinha, que era ali no Tambiá. Mostrei um carro que a gente tinha, que era uma Pampa, que era para entregar os móveis da loja. E a gente já tinha uma casa em Lucena. Mas, juntando tudo, não dava os 60 mil, viu? Mas eu quis mostrar tudo isso ao homem para ele me dar o valor que ele recebia, né? Mas eu não disse nada para meu marido.
Aí vou para Lucena com ele. Quando chego lá, marquei num domingo de manhã para esse proprietário da casa, né, ver a minha casa de Lucena, ia fazer uma avaliação. E aí ele tinha uma caminhonete, uma D20, e ele passa pelo outro lado da rua. Quando eu vejo, eu corro para ir acordar meu marido, né? Que até então eu não tive força de acordar ele, de dizer a ele por que eu quis ir para Lucena em pleno mês de abril. E aí, quando chega na hora que o rapaz chega na porta, que ele desliga o carro, o motor da D20 fazia um barulho, né? Eu já escutei o motor, corro pro quarto. Ele me diz, acorda aí, acorda aí. Quando ele vai acordando, abrindo assim o olho, aí o dono da casa, quando o cara bateu o palmo, eu já estava na hora. Diga, filho, o que é que você quer dizer? Eu sou um homem. Aí ele, como tu é um homem, mulher? A gente tem filho. Eu sou um homem. Eu sou um homem, porque tá vendo aquele cabo que tá batendo palma? É o dono daquela casa. Eu já deixei a casa quase que avaliada onde a gente mora, a caminhoneta, a pampa. E ele agora veio ver essa casa. Vai lá fora para ele saber que eu tenho um marido. Aí, o marido, meu Deus do céu. Aí foi, enfim, comprou a casa, né? E essa casa é uma fundação hoje, tá? Ali em Manaíra, que tá conosco até hoje. Uma bênção também de Deus na nossa vida. Então, mais uma peripécia minha do dia a dia. A vida, eu tô vendo que me inspirando que para a gente conseguir alguma coisa tem que ter essas peripécias mesmo, né? Tem que fazer o que não é óbvio, né? Sim, sim. Tem coisa que você vai imaginar que não tá, isso aqui não é possível, não dá pra gente, mas se você acreditar em você, acontece. Porque essa casa mesmo, a gente tinha que pagar um valor, tá? Que não tinha na época. Não tinha, durante 60 meses, era um dinheiro significativo. E aí eu dizia para meu marido assim, para o custo da empresa, quanto eu preciso vender? Aí, tipo assim, 100 mil reais por mês. E para pagar a casa, mais 100 mil. Eu ia para a rua para vender 200 mil. Eu não ia para a rua para vender 100. Uhum. Eu ia vender 200 mil. E eu vendia os 200 mil. Porque eu ia atrás. Não importava onde eu ia atrás. Eu me lembro que eu ia para aquele distrito industrial. Uhum. Eu não gosto de comida fria. Mas eu fazia a minha marmitazinha, botava no painel do carro, deixava lá levando sol, tá? Ia atender o cliente e voltava para comer a minha comida morna, né? Uhum. Porque eu não podia sair do distrito para vir para casa. Sim, tá entendendo? Eu precisava estar ali para atender a fábrica seguinte, e assim conseguir fazer o negócio que eu precisava chegar com aquele valor. Era um compromisso meu. A empresa não tinha como tirar a mensalidade da casa. Entendeu? Então, e para isso tinha que se virar, tinha que fazer. E medir os exercícios dele, conseguir comprar de uma forma mais em conta, conseguisse botar no mercado. Então, os dois tinham que fazer aquilo. Surgiu desde sempre com o nome McLaren. Sim, a gente sempre gostou de corrida de Fórmula 1. Eu ia perguntar essa origem desse nome e se teve algum problema de marca com o passar do tempo, com a McLaren, não, embora que seja escrito diferente. Isso, primeiro a gente escreveu diferente e a gente encontrou também no meio do caminho, quando a gente fez a loja, botou o nome, que abriu a loja, com pouco tempo a gente foi tentar registrar o nome. E aí a gente viu que a McLaren não era registrada, que no Brasil não tinha registro. Então, a gente registrou a nossa McLaren. Então, nossa marca hoje é registrada. Então, nunca teve nenhum problema. Então você viu isso? Quando foi registrar a marca McLaren aqui no Brasil não era registrada? Isso, meu marido viu isso e registrou a marca. Que acontece isso. Inclusive, tem uma briga bem famosa na internet, que eu acho que é da Samsung, com alguém que não tinha marca, e alguém foi lá e registrou o nome Samsung e o cara não estava registrado no Brasil. A gente fez isso com a McLaren. E a escrita nossa também é diferente, né? Uhum. Na verdade, a nossa escrita é McLaren, tá? E a gente descobriu também, com o passar do tempo, quando fomos fazer um estudo para botar o nome da construtora, a gente viu que Laren significa lá em hebraico. E eu acho que tem muito a ver conosco, porque na construtora a gente sempre, passa para o cliente que a gente não quer vender casa, eu quero vender um lar. Uhum. Eu quero entrar no sonho daquele cliente e preciso que ele, assim, acredite na empresa, nesse sentido. Então, a gente agora fez uma entrega de um prédio e eu estou sempre dizendo para o pessoal, gente, se a gente tiver que atender em pós-obra, se for minha obrigação, não se preocupe, nós vamos cumprir 100%. Porque eu entendo que aquilo que eu me comprometer com o cliente, eu tenho que entregar. Tem que entregar. E acho que isso é que faz total diferença, né? Sim, principalmente nesse mundo de hoje que todo mundo quer apenas vender, mas assim, entregar e se preocupar como será essa entrega para o cliente, que é outro... assim, na parte imobiliária mesmo, eu tenho muito ciúme daquilo que eu entrego para o cliente, que eu vendo. Eu chego no teu escritório, por exemplo, se você montou um layout, eu chego, tu não está cuidando bem das tuas cadeiras, da tua mesa, eu já olho assim, já vou dizendo, olha, cuide direitinho das minhas cadeiras. O quê? Porque eu acho que eu pertenço àquele espaço também, exato. Entendeu? Eu levo a marca para você, mas eu entendo que ela também me pertence. Então, o teu ambiente é meu também.
Isso faz total diferença, né? Um cuidado que tem. Isso. Eu atuo como personal, minha formação é personal. Minha formação é mecânica, aí depois vim para personal, aí me formei, fui professor por um tempo de faculdade, mas aí hoje só atuo como personal e YouTube aqui, né? E presto algumas consultorias para o pessoal que faz vídeo, monta estúdio. Tem algumas empresas hoje, coworking principalmente, que estão montando estúdios de podcast, ou de gravações, videoaula. Aí eu vou prestar consultoria para essa galera para montar equipamentos e tal. E eu conversava com uma pessoa que eu fechei com ele uma consultoria esses dias, de uma empresa aqui, e dizia a ele disse, olha, com certeza pessoas melhores que eu, tecnicamente, você vai encontrar. Mas que cuidem como eu cuido do que é seu, você não vai encontrar, não. E aí, quando nós entregamos, a primeira coisa que quando ele veio me agradecer lá, ele disse, rapaz, eu nunca vi ninguém cuidar de nada meu como você está cuidando aqui. Eu enxergo assim. Agora mesmo eu estou numa briga, numa luta para ver se eu consigo botar um mobiliário aí num órgão do Estado que está para inaugurar, e assim, eu sinto eles não entenderem que uma empresa como a minha, que tem outras como eu também, tá certo? Mas aqui no estado eu posso dizer que eu me destaco das demais, tudinho, nesse cuidado, principalmente do cuidado técnico, tá? Eu não venderia nunca um ambiente desse se eu não me preocupasse que aqui vai ter essa TV e precisa ter um ponto de tomada. E aí verificar se o ponto de tomada vai coincidir com a medida que você quer, porque ficar um fio aparecendo para mim, esteticamente, para o produto que você comprou, não combina. Então, eu preciso corrigir esse pequeno detalhe. Então, eu venho aqui na tua empresa e vou te convencer tecnicamente que é possível a gente trazer essa solução e ter o ambiente ficar melhor. Então, quando eu vejo, principalmente no órgão público, eles não enxergando isso, e é o nosso dinheiro, é o dinheiro público, né? Isso, para mim, sabe, me traz dor, mas também aquele que acredita que a gente vai lá, que coloca, eu tenho um cuidado, assim, de, sabe, nosso produto tem 5 anos de garantia. Então, durante aqueles 5 anos, estou sempre dizendo para o meu pessoal, volta naquele cliente, vê como tá. Eu chego lá, eu puxo a cadeira para o canto, eu ajeito para outro, mas fica. Bom, filho, eu queria, já chegando ao final do nosso papo aqui, e eu estou amando, e já quero dizer, eu quero deixar você convidada para outros papos, não só você, como também parte da empresa também aqui, viu? Tanto Medeiros, o Israel, quero conhecer todo mundo da empresa e vir aqui contar histórias. Mas eu queria que você deixasse 2 recados, ou 2 mensagens, ou 2 conselhos. Um para a vida e outro para o negócio. Principalmente para pessoas mais novas, que estão quebrando a cara todo dia, que estão correndo, que estão recebendo esses não, e muitas vezes se desanima, desmotiva, ou não sabe o que fazer depois de um não, por exemplo. Então, eu queria um recado para a vida, porque eu achei brilhante tudo que você fez em torno da sua vida e de negócio também. Queria 2 recados, 2 mensagens suas. Você dizendo aí, né, que faço isso, aquilo, outro. Lá no sertão a gente chama que toda hora a gente está inventando um meio de furto diferente, né? É desse jeito. Então, mesmo para você inventar um meio de furto diferente, você precisa se capacitar para ele, né? Então, para o jovem que está começando, capacitação. Isso é fundamental, tá? Se você vai fazer um negócio, se você quer entrar no negócio, se capacite. Se você vai entrar como funcionário, se capacite. Se você vai entrar como empresário, se capacite. Hoje, capacitação é fundamental. Faz a diferença de você para o seu concorrente. Conhecer o seu produto e conhecer o concorrente é tão importante quanto conhecer o seu produto. Então, hoje, capacitação. A gente está num mundo onde a tecnologia está passando na frente de tudo e todos, né? Então, você está se capacitando todo dia. Está se reinventando, mas se reinvente se capacitando. Faça o seu melhor. Seja diferente. Então, esse é o primeiro ponto. E na vida, eu costumo dizer sempre que, assim, tudo isso que a gente fez e está, tem a mão do Senhor. Nada disso ia acontecer na nossa vida se não fosse. Então, o meu casamento com o Medeiros, 2 pessoas completamente diferentes, tá? No normal, minhas amigas na época diziam, não vai dar certo. Eu tenho um cunhado que era, assim, um pai para mim, e ele nem foi pro meu casamento, porque ele dizia, vocês são muito opostos. Muito opostos. Nesse casamento não vai dar certo, tá? E eu sei que foi a mão de Deus. A mão de Deus, porque, assim, eu tenho pelo meu marido uma admiração, com 35 anos, faz 35 anos casados, a gente tem 6 de namoro, mas eu olho para ele admirando como se fosse o primeiro dia, tá? E até brinco com ele, que eu digo para ele que eu não deixei ele nunca, porque eu investi nele na baixa, né? Agora que a ação dele está na alta, né? Exatamente. Então, sempre foi a mão de Deus na nossa vida. E família. Família, assim, é uma base muito forte na nossa vida, tá? Então, antes de ontem eu estava ouvindo com meu marido a história do rei da soja, né? E um homem que, assim, ele entrou na revista Forbes como um dos homens mais ricos do mundo, né? Sim. E quando ele morre, ele já tem perdido tudo, tá? Mas no meio do caminho também ele perdeu a família, ele perdeu o respeito dos filhos, ele perdeu a esposa, porque ele deixou a esposa e começou a namorar com meninas mais novas, tal. Então, eu acho que o segredo da vida de um homem e de uma mulher é a família.
tá? Casamento é uma bênção de Deus, é uma aliança entre você e Deus, não é você com sua mulher ou ela com você, mas é você e Deus. Perfeito. Então, isso precisa, de fato, assim, ser visto todo dia, tá? E assim como a aliança é o símbolo dessa aliança, né? Desse compromisso, ela precisa estar brilhando toda hora para ela aparecer. Então, a gente precisa estar na nossa relação fazendo com que ela brilhe. Problemas tem, todo mundo vai ter. Mas você precisa fazer que essa relação brilhe, né? Então, a gente tem isso na minha casa, com os filhos, com o marido. A gente passou isso para nossas filhas, tá? Graças a Deus. Assim, eu costumo dizer que eu tenho 2 genros, 2 filhos, e agora vem a nora também, que para mim, outra filha, né? Então, isso é a base para a gente, família. Então, a base de um homem, tá? E quando eu digo homem, mulher, né? É a família. Você tendo uma base na família, o restante tudo se resolve. Não tem problema nesse mundo se você sentar com sua esposa e dividir com ela ou ela com você, que não se resolva. Perfeito. Pegaram, né? Olha só. Deus, família e nos negócios capacitação. Dicas aqui de ouro que eu já estou escrevendo na mente aqui para viver isso. Olha, foi um enorme prazer, foi arretado de verdade ter você aqui hoje conversando comigo e com toda a galera do Cast Arretado, contando um pouquinho das suas histórias, experiências de vida. Desejo sucesso enorme, enorme, enorme para o que ainda virá para os outros 34 anos e muito mais, não só da McLaren, mas que todos os projetos que venham. E agradeço de coração por ter vindo aqui, dispor do seu tempo para vir conversar um pouquinho com a gente. Agradeço a vocês, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, né? E conhecer um pouco mais da história também aqui de vocês. Já saio daqui com compromisso. Chegar na empresa, botar lá no informativo, viu? Olha, vou deixar isso em Israel para todo mundo seguir o canal, tá? Pode ficar tranquilo que essa parte eu já vou começar sendo... Eu vou ser a sua vendedora, viu? Perfeito, pode ficar tranquilo. Perfeito. Acompanhe os números seguintes para você ver que tem resultado, né? E uma vendedora como você, eu quero de peito aberto, capaz de bater o carro no outro carro, rapaz, para fazer isso. Mas o que importa é sair com a venda fechada. Com a venda fechada. Eu perco a piada, mas eu não posso perder o pedido. Jamais, né? Então, jamais. É isso. Muito obrigado, viu? E nos próximos 34 anos, que seja Israel e Camila está aqui, que eu quero estar curtindo os netos. Com certeza, com certeza. Estragando os netos, porque o avô é para isso. Eu não sou a avó que estraga. Isso é uma próxima conversa. Os pais que se virem aí para ajeitar tudo direitinho. Isso é uma próxima conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigado pela audiência de hoje e sempre. Somos o Cast Arretado. Eu estou por aqui, Edgley Lopes, sempre contando uma história arretada de uma pessoa arretada. Hoje eu tenho certeza que vocês amaram e acharam arretado demais, então não esquece, compartilha esse papo aqui no grupo dos amigos, dos inimigos, da igreja, do trabalho, da pelada, da academia. Seja de onde for, compartilha esse papo pra galera, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo papo.